Então, boa tarde a todos. Hoje então nós vamos gravar sobre os últimos de Filipinas, os primeiros em bravura. É o título que eu dei para o sítio de Baler, também conhecido como Últimos de Filipinas. Bom, esse episódio foi no contexto da Guerra Hispano-Americana. A Guerra Hispano-Americana foi uma guerra que aconteceu em 1898 entre a Espanha e os Estados Unidos. A Espanha nessa guerra ela acabou perdendo Cuba, Porto Rico, Guam e as Filipinas. As Filipinas tinham sido colônia espanhola durante séculos, foram formadas umas sociedades secretas com o intuito de independência, né, de expulsar os espanhóis das ilhas asiáticas, e os Estados Unidos acabou apoiando esse empreendimento, né. Depois os Estados Unidos teve um desenvolvimento com o povo filipino e entrou em guerra com as Filipinas. Essa guerra aí normalmente é omitida da historiografia, pouca gente comenta sobre essa guerra, porque essa guerra envolveu vários massacres feitos pelos americanos contra o povo filipino. Houve alguns, chamam até de genocídio filipino. Então, provavelmente talvez 5% da população filipina tenha sido morta nessa guerra. Na ilha de Samar, por exemplo, um general chegou a condenar à morte todo mundo acima de 10 anos de idade, para se ter uma ideia do nível que foi essa guerra. E também houve campos de concentração, houve tortura, houve destruição de vilarejos, destruições das bonitas construções barrocas que havia nas Filipinas, né? Então foi um verdadeiro massacre isso, coisa que pouca gente comenta, né? Bom, o sítio de Baler aconteceu na ilha de Luzon, num local chamado Baler, né? 58 militares cercados, né, em volta naquele meio da guerra, resolveram se refugiar numa igreja, a igreja de São Luís de Tolosa. Tinha mais ou menos uns 300 metros quadrados. Essa igreja tinha sido usada como casa-mata um ano antes, em 1897, durante a luta pela independência filipina. E esses 58 militares, mais um médico, um padre, se refugiaram dentro da igreja e aguardavam então os combates contra o exército filipino, que não tardou em começar. Esse aí foi o ano 1º de julho de 1898. O superior era o capitão Henrique Las Morenas, que então comandou então a resistência espanhola em Baler. Houve então apelos dos filipinos para rendição e tal. Os espanhóis não se renderam. E os espanhóis os combates começaram, né, no começo dia a dia, depois semanas, depois, acreditem ou não, meses a meses. Sim, esse cerco foi incrível. E em 20 de agosto de 1898, os filipinos enviaram 2 padres franciscanos para tentar convencer os espanhóis a se renderem. Nessa época, a armada espanhola já tinha se rendido, só que não chegou o conhecimento dos 58 espanhóis, sob o comando de Las Morenas, que a Espanha já tinha se rendido e tinha perdido a guerra. Então 2 padres franciscanos foram levados pelos filipinos para tentar convencer Las Morenas a se entregar, que foram os padres Miná e Lopes. Só que além deles não convencerem os filipinos a se entregarem, eles foram convencidos a ficar. Então eles ficaram lá junto dos espanhóis durante o cerco, né? Os filipinos ficaram irritadíssimos com essa história. Algum tempo depois, infelizmente, Las Morenas morreu de disenteria ou beriberi. Um desses dois é o grande drama desses espanhóis, né? Eram essas doenças, ou disenteria ou beriberi. No lugar dele assumiu o Martim Cerezo, ainda mais determinado talvez que o Las Morenas, um homem conhecido em espanhol chamado de testarudo, né? Ou seja, uma pessoa muito teimosa, muito obstinada, né? E aí, ficaram mais dias resistindo os filipinos. Enviaram então um oficial espanhol chamado Olmedo para tentar convencê-los, para tentar convencer Martim Cerezo a se render. O Martim Cerezo disse que não tinha como se render, porque não conhecia o Olmedo, não era uma ordem oficial de rendição. Então, se o Martim Cerezo não recebesse a ordem oficial de rendição, ele não podia se render. Ele não podia acreditar nos filipinos, que os filipinos diziam que a armada tinha se rendido, mas sem um comunicado oficial, eles não podiam se render. Essa é a regra entre os militares, né? E durante esse cerco, né, que já avançava semanas e meses,
no final do dia o Martins Cerezo mandava que se cantava canções de fiestas espanholas, né? Então eles cantavam no final do dia as canções tradicionais espanholas, o que aliás aumentava a irritação dos filipinos. No dia 8 de dezembro de 1898, o Martins Cerezo resolveu fazer, que era o dia de Imaculada Conceição, resolveu fazer um banquete, entre aspas, especial. Reuniu acho que umas abóboras, um café e tentou dar um ar mais solene para aquele grande dia. No Natal também foi tentado dar um ar solene, né? E afinal, o que eles comiam? Bom, os espanhóis saíam de madrugada para encontrar algum animal, né? O que elas conseguiam, na maioria das vezes contra animais. A igreja eles tinham abastecido a igreja com um monte de víveres, por isso esses víveres se prolongaram ao longo do tempo, mas tinha uma hora que os víveres começaram a acabar e por isso que eles tinham que sair de madrugada no meio do mato em busca de comida, né? Não tinha jeito. E água, pegavam água da chuva, né? Chegaram a improvisar uma pequena horta num canto e assim viviam em condições extremas, né? Certa vez um soldado, olha a coragem deles, né? Saiu sozinho de madrugada e conseguiu colocar fogo em edifício dos filipinos, né? É uma coisa impressionante. Em março de 1899 já passou o ano, o cerco começou em 1º de julho de 1898, virou o ano, já estávamos em 1899. Os filipinos conseguiram um canhão, fizeram cair o teto da igreja Casamata, onde estavam os espanhóis, e mesmo assim eles não se renderam. Quer dizer, foi impressionante. Eles já estavam há mais de 6 meses dentro daquela igreja Casamata. É verdade que as lutas paravam um pouco, né? Os filipinos tentavam uma investida, não conseguiam, paravam um pouco, depois tentavam uma outra investida, e assim ia, nesse para e vai, mas mesmo assim é impressionante, né? Ficar meses e meses durante um cerco. Chegaram até às vezes mais de 700 filipinos cercando a igreja e nada deles de conseguir fazer os espanhóis se renderem, né? Uma coisa realmente incrível. Porém, já no final de maio de 1899, aí sim vem um oficial espanhol graduado, um oficial chamado Aguilar, né, foi conversar com Martins Cerezo e aí finalmente conseguiu convencer e provar que a armada espanhola tinha se rendido e que a Filipinas estava independente da Espanha e que o Martins Cerezo tinha que se render. E aí o Martins Cerezo então aceitou se render, mas não aceitou se render incondicionalmente, né? Isso que a Espanha tem essas histórias fantásticas, né? O Martins Cerezo então resolveu negociar a entrega, né? Então ele negociou em alguns termos. Primeiro, que ele ia entregar as armas para o superior, né? Conta a história, uma versão da história que ele só depois das armas, quando ele quis, ele saiu ainda armado da igreja Casamata. Os filipinos apresentaram armas para os espanhóis num movimento de homenagem, né? E logo depois o Martins Cerezo depôs as armas. Eles não seriam tratados como prisioneiros e que eles teriam salvo-conduto até Manila, capital. Isso daí os filipinos aceitaram essas condições e aí eles foram embora. Eles ficaram então nessa igreja Casamata durante 337 dias, acreditem, uma história espetacular de resistência, de bravura, uma coisa assim inacreditável. Quase um ano dentro de uma igreja de 300 metros quadrados, que houve tiros, até canhão usado, teve um movimento de mais de 700 filipinos, talvez por volta de 500, as baixas filipinas tenham sido 500, entre mortos e feridos. E do lado espanhol, quantos morreram? Morreram 17 espanhóis, 15 devidos a beriberi e a disenteria, apenas dois morreram em razão dos combates, de ferimentos de combate. Essa tamanha bravura impressionou muito o presidente interino Aguinaldo. O presidente Aguinaldo disse que admirava muito as forças espanholas, o destacamento de Valer, pela constância, pelo heroísmo, e que o feito deles era digno de uma epopeia e era digno de Elci e de Pelayo. E que o Aguinaldo falou que eles não eram inimigos das Filipinas, tratou eles como amigos e ainda pagou a volta deles para Barcelona, na Espanha. Se não me engano, o dia de amizade espanhol-filipino é o dia da rendição do sítio de Baler. Quer dizer, até se o inimigo reconhece a bravura dos espanhóis, quem somos nós para dizer que não foram
que não foi um grande feito, né? De fato foi um feito espetacular, né? Quando eles voltaram para a Espanha, chegaram em Barcelona, né? Teve um monte de entrevista, um monte de movimento, homenagem para lá e para cá. Martinho Cerezo falou que não fez nada mais do que obrigação. E uma homenagem muito bonita que eles receberam, um título, né? Que era Caballeros Cubiertos delante del Rey. O que significa isso? Que significa que eles tinham o direito de não tirar o chapéu na frente do monarca espanhol, na presença do monarca espanhol. Isso de fato aconteceu quando alguns dos heróis foram recebidos por Afonso XIII, eles não retiraram o chapéu. Quer dizer, uma homenagem que a Espanha fez para esses heróis muito bonita, né? Eles foram tratados como heróis, reverenciados, foram lançados como livros. Infelizmente hoje em dia essa história está um pouco esquecida, né? É lamentável isso, é uma história que tinha que ser sempre repetida e sempre relembrada, tal o enorme feito espetacular que foi esse. Teve também outro episódio muito interessante, um desses heróis de Baler, na Guerra Civil Espanhola, né, que foi de 1936, ou seja, depois de 30 anos, 30 e tantos anos depois do sítio de Baler, um dos heróis estava lutando na Guerra Civil Espanhola. Só que estava lutando, infelizmente, do lado republicano, né? Ele foi capturado, né? Esqueci o nome dele. Ele foi capturado pelos nacionalistas, né? Pelos soldados nacionalistas. Aí quando chegou um oficial nacionalista e viu que entre os prisioneiros estava um herói de Baleiro, ele mandou soltar o herói de Baleiro. Falou assim, não, esse homem é um herói, manda ele embora de novo, né? Quer dizer, assim, uma coisa realmente impressionante. Então aqui está a nossa homenagem aos últimos de Filipinos, os primeiros em bravura.